Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Neste vídeo sobre soluções parte 3, irei fazer uma breve introdução às concentrações das soluções. Simbora! Nesta aula sobre soluções, parte 3, veremos as seguintes pautas: a introdução, conceito de concentração, principais tipos de concentração de soluções e algumas das referências utilizadas. Como vimos no vídeo anterior, as soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, onde teremos nessa mistura substâncias denominadas de solvente e outras denominadas de soluto. Vimos também que as soluções são de extrema importância para a nossa vida e vimos que somos rodeados de vários tipos, de vários exemplos de soluções. No cotidiano, dependendo da quantidade de soluto e de solvente presentes na solução, costumamos dizer que uma solução ela é fraca ou forte. Por exemplo, quando preparamos um café e colocamos muito pó de café para pouca água, dizemos que aquele café ele é forte, pois a concentração, ou seja, a quantidade de soluto, no caso o pó do café, está muito alta em relação à quantidade do solvente, que no caso é a água. E se for o processo contrário, se a gente colocar pouco pó de café em muita água, aquele café ele já vai ficar fraco, ou seja, uma concentração menor. No nosso dia a dia também usamos os termos muito doce ou pouco doce para tratarmos de concentração. Por exemplo, no preparo de um bolo, se colocarmos muito açúcar, nesse caso aí o açúcar vai ser um dos solutos, esse bolo irá ficar muito doce. Isso quer dizer que temos aí uma alta concentração de açúcar. Então, esses termos muito doce ou pouco doce também está relacionado à quantidade de soluto que adicionamos a uma solução. Vejamos aqui alguns exemplos do nosso dia a dia que estão relacionados diretamente com as concentrações das soluções. Por exemplo, o teor alcoólico das bebidas está indicando aí a porcentagem, uma concentração de álcool em relação a outros componentes daquela bebida. Por exemplo, o vinho, a sua concentração, a quantidade de álcool varia de 8% a 14%. A cerveja varia de 4% a 9%. E também tem a cachaça. O teor alcoólico da cachaça pode variar de 38% a 48%. O teor de glicose em nosso sangue, ou seja, o teor de açúcar que está presente em nosso sangue, é outro exemplo que está relacionado diretamente com a concentração. E aí, por exemplo, esse teor de glicose, ele tem que estar entre 75 a 99 miligramas por decilitro. E se o valor for acima de 99, indica que a pessoa tem tendência a ter diabetes. Pessoal, esses foram apenas alguns exemplos que podemos encontrar no nosso dia a dia relacionado com as concentrações das soluções, mas existem inúmeros outros. Mas afinal, o que é concentração de uma solução? Pois bem, a concentração de uma solução é a relação da quantidade de soluto existente em uma quantidade padrão de uma solução ou em uma quantidade padrão de solvente. As concentrações das soluções elas podem ser medidas usando-se diferentes unidades. Isso vai depender das grandezas que estão sendo relacionadas naquela concentração. E aí elas podem envolver, por exemplo, a massa, e aí entra grama, quilograma e etc. Envolvendo o volume, pode entrar ml, litros e etc. E também temos exemplos que envolvem a quantidade de matéria, que no caso, os mols. Agora nós iremos ver um pouco sobre as principais concentrações usadas. Temos aí a concentração comum, ou também chamada de concentração em massa. Ela é representada pela letra C, um C maiúsculo, e a sua fórmula é composta por o C de concentração é igual a M1 sobre V, onde esse M1 é a massa do soluto e o V é o volume da solução. E a unidade que representa essa concentração é gramas por litro, ou seja, a massa tem que estar em gramas e o volume tem que estar em litros.
Outro exemplo de concentração é a molaridade, ou também chamada de concentração em mol por litro. Ela é representada pela letra M, e para fazer o seu cálculo podemos utilizar duas fórmulas, onde essa primeira fórmula é considerada a fórmula mãe, ou seja, foi a partir dela que essa segunda fórmula surgiu. A primeira fórmula é a seguinte: M de molaridade é igual a N1 sobre V, onde esse N1 é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Já na segunda fórmula, nós temos que a molaridade é igual a M1 sobre MM1 vezes V, onde esse M1 representa a massa do soluto dividido pela massa molecular do soluto vezes o volume da solução. Então, só lembrando que esse MM maiúsculo representa a massa molecular, nesse caso aí do soluto. E a unidade utilizada para essa concentração é mol por litro. Temos também a concentração em título, ou também conhecida como porcentagem. Ela é representada pela letra T, e aí se for o título em volume, coloca-se um V minúsculo embaixo do T, e se for em massa, coloca-se um M. As suas fórmulas são as seguintes: V, no caso aí o título em volume, é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução. E se os cálculos forem feitos relacionados à massa, nós temos aí a fórmula Tm, que representa o título em massa, é igual a M1 sobre M, onde esse M1 representa a massa do soluto e o M a massa da solução. O título é uma concentração adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, justamente porque as unidades elas vão se cancelar. Quando você tem aí o volume dividido pelo volume, você vai ter unidades iguais, então acaba aqui cancelando. Então, no final, esse título ele não vai ter uma unidade de medida. E aí ele também pode estar sendo representado em porcentagem. Temos aí outro tipo de concentração, que é a chamada partes por milhão, representada pelas letras ppm, justamente do seu nome, partes por milhão. E a sua fórmula ela está relacionada justamente com uma parte do soluto dividido por 1 milhão de partes da solução. E aí geralmente utilizamos no final, representando a sua unidade, o ppm. Nós temos aqui uma tabela com algumas unidades de concentração que equivalem à relação de 1 ppm, ou seja, a divisão de uma parte do soluto por 1 milhão de partes da solução. Temos aí a relação de massa por massa, volume por volume e massa por volume. Um outro tipo de concentração é a chamada molaridade. É uma concentração que ela é representada pela letra W. E a sua fórmula é W igual a N1 sobre M2, onde esse N1 é o número de mols do soluto e o M2 é a massa do solvente. E aí a unidade de concentração é em mol por quilogramas, ou seja, essa massa do solvente sempre tem que ser utilizada em quilograma. Ao observar as fórmulas das principais concentrações que eu acabei de apresentar para vocês, nota-se que são usados números 1 ou 2 como índice, ou seja, fica um número abaixo das letras. Pois bem, usa-se esses números para diferenciar quando se trata de soluto, e aí nós utilizamos o índice 1, e quando se trata do solvente, que aí no caso utilizamos o índice 2. E quando representa a solução, não utilizamos nem o 1 nem o 2, certo? A simbologia fica sem nenhum número. Por exemplo, quando nós temos aí a fórmula da molaridade, nós temos aí o N1. Esse 1 representa o soluto, certo? E já o 2, né, o M2, representa o solvente. Quando você tem o V, que não tem nenhum número embaixo, quer dizer que ele representa a solução. Então, sempre que vier o número 1 é do soluto, número 2, solvente, e quando não vier nenhum número, representa a solução. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre concentrações de soluções, e para a produção dela, eu utilizei essas referências. Goodbye, galera! Até o próximo vídeo, e espero que este tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir este canal, e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.